Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Estamos de volta, a gente promete, a gente cumpre. Então é hora de a gente acompanhar o que disse Vanderlei Luxemburgo depois desse resultado de 1-0 na Arena Corinthians para os donos da casa. Ô professor, em relação ao gol do Corinthians, você considera uma desatenção da defesa? E você considera que normal pelo tempo da parada? O quê? O gol do Corinthians, você acha que foi uma desatenção da defesa? O gol sempre acontece, né? É uma característica. O Gil é um jogador que sobe muito bem, nós treinamos bastante bola parada, né? E de repente ele conseguiu fugir da marcação. Aí a gente tem que dar mérito ao cara, não ficar só achando defeito, né? Mas nós treinamos muita bola parada, muita bola parada, e eles conseguiram fazer o gol de bola parada, né? Eu acho que foi a única chance que eles tiveram no primeiro tempo. Eu acho que a única chance que eles tiveram, a única realmente do jogo, né? Mas é futebol, eles jogaram para isso, jogaram para uma bola, jogaram dessa forma. Depois fizeram o gol, começaram a travar muito o jogo. Eu acho que a nossa equipe teve um rendimento satisfatório para aquilo que nós treinamos e queríamos, né? Então acho que fisicamente tivemos um rendimento muito bom. Para quem está começando atrasado e a sair atrás, depois jogando em cima do adversário e sem dar chance dele ter contragolpe, né? Com velocidade. Então acho que lamentar, o torcedor palmeirense deve estar chateado, como eu estou chateado. Perder para o Corinthians mais uma vez, né? Eu para a minha primeira da minha volta. Mas eu acho que o torcedor do Corinthians pode olhar para frente assim e falar assim, do Palmeiras, desculpe. O torcedor do Palmeiras pode olhar para frente e falar assim, olha, eu estou vendo coisa boa, acho que temos coisa boa para acontecer, porque eu vi algumas coisas boas, a entrada do Gabriel Menino na lateral, foi uma coisa que aconteceu muito bem. O Lucas Lima é um jogador diferente, igual massa muscular, com uma movimentação diferente. O Rafael Veiga mais vivo, mais Solto. Mais esperto, mais atento. Uma surpresa muito boa também que eu achei foi o Diogo de lateral, né? Não é mais aquele jogador que a bola é nas costas, toma a bola nas costas toda hora. Não, atento à marcação e ofensivamente é um jogador que vai bem, muito bem. Então eu tinha falado isso, que eu acho que o Diogo é um jogador 3 kg de massa muscular, 3 kg de massa muscular. É um jogador que precisa ganhar mais de 2 kg, é um jogador que vamos ter 2 laterais de nível, de alto nível ali, isso é muito bom. Então acho que nós estamos no caminho certo, a derrota dói, como está doendo para mim. Perder para o Corinthians, a rivalidade é muito grande, mas o torcedor do Palmeiras pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. Lançando os meninos, é gostoso você ver de repente o Gabriel Menino sendo lançado aí de lateral, como já tinha jogado anteriormente. Ver o Patrick jogar o que jogou, Patrick de Paula jogar o que jogou no segundo tempo, principalmente, tomando conta do meio campo, jogando por trás, né? A tendência é que ele possa evoluir. Então eu fico satisfeito pela evolução da equipe e triste pela derrota, mas a gente sempre está no caminho certo. Concorda com o Vanderlei Luxemburgo? O Palmeiras está no caminho certo? Eu acho que é a primeira temporada desses últimos anos do Palmeiras organizado financeiramente que não se fala das contratações e sim dos garotos da base, né? Isso diz muito sobre como o time tem se organizado e pode ser que demore. E pode ser que tenha um resultado muito rápido, no ponto de vista de observar os garotos. Ele perdeu o principal jogador do time, poderia até jogar sem o Rony, né? Foi uma coisa muito em cima da hora ali a definição sobre a escalação do Rony ou não. Então, acho que tudo isso pesa nesse momento. O que eu acho é que é um time sem criatividade. Sem o Dudu, o Palmeiras é um time comum. Tanto que o Rony, eu acho que fez até uma boa partida, principalmente no segundo tempo, ou quando o Palmeiras tentava escapava com ele. Gostei muito da partida do Patrick também no meio, assim, parecia um veterano jogando ali, encarando de igual para igual. Mas eu acho que o Palmeiras hoje é um time comum. Então cabe agora ao Luxemburgo o que ele pode fazer de diferente com esse time comum.
com garotos, com jogadores experientes, como é o caso do Bigode, o próprio Luiz Adriano, mas não tem aquele diferente. O cara que vai para o 1 contra 1, o que tenta uma finalização de fora da área, me pareceu um time comum. E para o Palmeiras que a gente viu dos últimos anos, sempre com o Dudu, quando precisava, colocava a bola embaixo do braço, tentava resolver, não me parece o perfil desse grupo de jogadores, ninguém para chamar essa responsabilidade no time do Palmeiras. Hashtag troca de passe, o pessoal tá assim, ó, escrevendo hoje, que é uma loucura. O Isaac dos Anjos colocou o seguinte: Palmeiras vai sentir e muito a falta do Dudu, que a Ana agora estava comentando em relação ao jogador que foi embora. Ele que era o jogador que vinha fazendo a diferença há um bom tempo, o que ficou de positivo foi a postura no segundo tempo do derby, falando em relação à atuação do Palmeiras. O quanto a gente pode dizer que esse Dudu, que toda essa questão que agora o Luxemburgo está tendo que colocar mais força no coletivo do que simplesmente ter um cara tecnicamente muito bem qualificado que vai fazer a diferença. O quanto isso pesa agora para o Palmeiras, Paulo? Eu estava muito curioso para ver como o Palmeiras ia reagir e agir sem o Dudu, né? Porque o Dudu é esse jogador de 5 anos e meio que é o jogador do Palmeiras. A Ana disse muito bem, ele bota a bola embaixo do braço e resolvia, né? Na questão de ir com 1 contra 1, na questão do passe, na questão da articulação, na questão até da marcação. Esse jogo do Palmeiras hoje, eu olhei para ele principalmente no primeiro tempo e vi o Palmeiras de 2019, sem o Dudu. Um time sem criatividade, um time muito previsível, um time que volta às suas linhas para se defender e não tem força para atacar. É aquilo que eu digo, quando você abaixa as suas linhas e trazendo os seus atacantes, né, você faz com que o William, que é um jogador inteligente, que tem uma capacidade impressionante, né, de mobilidade, de transição, só que quando você traz ele aqui para trás, você acaba com o William. Você acaba com o Rony, que às vezes fazia isso no Atlético Paranaense, mas fazia muito pouco. Quando você tem a obrigatoriedade de voltar, você perde a construção de jogo. E quando você não tem, aí eu discordo do Vanderlei, principalmente no primeiro tempo, quando você tem que fazer os ajudantes de laterais voltarem, e os laterais não dão profundidade, que o Mike não dá profundidade, o Diego Barbosa também não, e nem o Vina, nenhum deles dão profundidade. Então, você perde a velocidade da equipe. Então, eu vi o Palmeiras no primeiro tempo, fiquei surpreso com esse esquema que o Vanderlei usou. Eu sei que o Vanderlei não gosta desse tipo de jogo, né, 4-3-3, se você lá atrás marcando, tanto que mudou totalmente no segundo tempo. O 4-4-2 que ele colocou é outro time. É um time que tem a bola, que tem uma transição boa, que tem passes em profundidade, que tem personalidade para buscar um passe mais perigoso. Primeiro tempo eu achei muito apático o Palmeiras, muito abaixo. E eu fiquei agora assim, esperando com o que o Palmeiras vai ser sem o Dudu. Isso agora me deixou muito preocupado. Por falar em apatia, quem também não teve o nome tão citado aqui, mas tinha essa expectativa tão grande do Rony entrar em campo, ele ficou apagado, ele não teve esse grande destaque nessa partida, pelo menos nesse primeiro jogo em que ele atuou pelo derby. Então a gente fica olhando as redes sociais também, estou aqui ouvindo vocês e vendo que o pessoal também está falando e cobrando o Rony. Mas já dá para cobrar? Ficou para ele a resposta, né? Então, até ele conseguir performar como foi no Atlético Paranaense, ele vai sofrer essa cobrança e essa comparação. Acho que o Paulo Nunes resumiu bem a expectativa em relação ao nível de atuação do Rony. Diz muito como atuava o Atlético Paranaense e como atua o Palmeiras. Eu acho que se a gente avaliar o futebol paulista do ponto de vista de Corinthians e Palmeiras, esse assistente de lateral foi uma marca do futebol paulista nos últimos anos, né? Se você lembrar Jorge Henrique, Romero, sempre esse esquema ficou muito enraizado na cabeça do futebol, né? De alguma forma ali no futebol paulista. Então esse jogador que atua pelos lados, ele tem essa sobrecarga porque se joga dessa forma ali. Então é isso que falta quebrar. Você dá campo para ele ser criativo. Porque se você der campo para ele ficar voltando toda hora, ou no caso do Corinthians, né? O Paulo Nunes falou do 4-3-3 com o Everaldo voltando toda hora. E a mesma coisa para o Rony. Você vai sobrecarregar e você não vai deixar ele livre para fazer o melhor dele, que é daquela última parte do campo, o último terço do campo, né? E teve um outro ponto que me chamou a atenção no começo do primeiro tempo, que foi a movimentação do Zé Rafael com o William.
O Vanderlei tentou colocar o William um pouco mais recuado, revezar um pouco ali quem chegava na área, confundiu de certa forma a marcação do Corinthians. Só que rapidamente o Zé Rafael já vou usar até um termo que não é muito bom, mas ele se confundiu com o William em algum momento e perdia a bola ali naquele setor. Então acho que até essa forma, se não sabia se escalar ou não o Rony, acabou influenciando um pouco na postura ofensiva do time do Palmeiras. Né? Serginho, o que você pensa em relação ao Rony? Não, antes de mais nada, não sei se os companheiros repararam na entrevista do Luxemburgo, mas tudo que ele gostou foram as substituições que ele fez, né? Ele foi elencando, né? Não, eu gostei desse, foi o cara que ele botou no intervalo. Gostei daquele, foi o cara que ele acabou de botar. Ele elencou todas as substituições. Então, talvez ele não tenha gostado do time, mas da atuação dele como treinador, ele adorou. Bom, feito esse parêntese, eu não sei, eu fico com a impressão que quando um clube perde um jogador muito importante, e o Dudu entrou na galeria dos jogadores mais importantes da história do Palmeiras, porque ele foi o símbolo de uma era, né, de 2 títulos brasileiros, Copa do Brasil, vice-brasileiro, boa presença em Libertadores. Está sempre o Dudu ali e sempre protagonista. Então, ele é um jogador enorme. Aí ele vai embora. Aí a gente fica esperando que apareça, né? Me dá outro Dudu, né? Chama aí, né? Me traz 2 Dudu. Não tem 2 Dudu, né? Então, de alguma forma, os outros jogadores, eles não vão assumir o papel do Dudu, mas eles têm que assumir um papel diferente em relação ao que eles faziam, né? Lucas Lima, por exemplo, né? Lucas Lima foi um jogador muito desejado por todo mundo, né? Agora, o Lucas Lima está entregando tudo que ele pode entregar? Evidentemente que não, né? O Rony, no ano passado, se a gente for fazer uma análise, né? Quem foi bem no ano passado? Puxa, o Everton Cebolinha era um super jogador de canto e o Rony também, né? Se o Rony repetir o que ele fez no Atlético Paranaense, né? Ele não precisa ser o Dudu, basta ele ser ele o Rony. O Lucas Lima dá um pouquinho mais, né? Alguns dos meninos estouram um pouco mais. O Gabriel Veron é muito jovem, mas ele já mostrou que ele é ambicioso, que ele pode entregar um pouco mais. Então, eu acho que o Palmeiras, o substituto do Dudu não vai existir numa pessoa, mas ele vai existir em atitudes que cada um desses jogadores, e cá para nós, né? O Palmeiras tem um baita elenco. Esses caras podem fazer mais. É isso que o Luxemburgo vai ter que tentar tirar. E de preferência, ele escalando o time certo já no início, né? E não na hora de substituir. Lembrando, Ô, Serginho, você sabe que quando eu estava na reportagem, né, na reportagem de rua, cobrindo o dia a dia, e um dia também o técnico fez várias alterações assim no jogo e saiu e falou, o técnico elogiou bastante a alteração, aí um jogador chamou na zona mista e falou, o que ele falou aí das alterações? Só fala do trabalho dele, não fala do nosso! Muito boa essa. Gente, só lembrando em relação ao Rony, que ele teve um efeito suspensivo, né? O Palmeiras conseguiu esse efeito suspensivo, só que ele foi punido pela FIFA com 4 meses de suspensão. Então ele ainda vai ter um novo julgamento. Tem esse imbróglio aí, não é? Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.